Olá, meu querido, olá, minha querida, seja bem-vindo ao canal do Instituto Fiel. Hoje nós vamos falar no versículo, no tema, a palavra de Deus que está em Mateus, no capítulo 8, do versículo 28 ao 34. Eu acredito que talvez você já tenha lido esse texto, mas ele vai nos trazer uma palavra, uma devocional, que vai mudar, com certeza, a sua vida, mudar a vida de quem está vendo esse vídeo, dos seus parentes, seus amigos, mudar as nossas vidas. É muito importante quando nós lemos a palavra e nós aplicamos, nós entendemos aquilo que está na palavra do Senhor. Vamos então para o texto. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus: "Se nos expulsas, mande-nos entrar naquela manada de porcos." Ele lhe disse: "Vão." Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se do precipício abaixo, em direção ao mar, e morreram afogados. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Queridos, talvez você já tenha lido esse texto, talvez você já tenha até ouvido pregações, ministrações acerca deste texto. Mas o Senhor me deu uma palavra a respeito desse texto e eu quero compartilhar com vocês em breves palavras aqui acerca desses 2 endemoniados, acerca desses cuidadores, acerca desta cidade, desse povo. Em primeiro lugar, falando sobre os 2 endemoniados. O texto ele é bem claro, quando ele fala que Jesus estava chegando na região ali dos Gadarenos, e quando Jesus estava chegando, vieram ao encontro dele 2 endemoniados. Os endemoniados foram ao encontro. Então, eles estavam aonde? Esses 2 endemoniados, diz o texto, estavam nos sepulcros, estavam em lugares vazios, lugares aonde não tinha movimentação, aglomeração, não havia pessoas naquele local, porque as pessoas daquela cidade, as pessoas daquela região já sabiam que há algum tempo, ou talvez há muito tempo, aqueles 2 indivíduos, aqueles 2 homens endemoniados estavam ali naquele lugar para atormentar as pessoas, porque o texto diz assim que eles eram muito violentos. Imagine quando você está na sua cidade ou na sua região. E você sai, por exemplo, à noite para você fazer um lanche ou para você ir ao caminho da igreja, de repente para visitar um parente, um ente querido. No meio do caminho, 2 sujeitos extremamente perigosos, a princípio, violentos, agressivos, chegam até você e começam ali a te perturbar, te atormentar, e você fica com muito medo, porque hoje em dia, nos nossos dias atuais, qualquer coisa aparentemente que possa causar ali um desconforto, a gente já sai correndo. A tendência é ficar com muito medo. E era o que acontecia naquela época. Aqueles 2 endemoniados, eles atormentavam todas as pessoas que passavam naquela região. Talvez nem tanto para assaltar, nem tanto para roubar, mas porque a agressividade, aquela entidade do mal que estava ali, estavam fazendo com que eles, com certeza, eles perderam a consciência de si,
dos atos, de tudo aquilo que eles estavam fazendo e quem estava através deles agindo eram os demônios. Então aqueles homens estavam ali e todos que passavam na região ali ficavam com medo, sentiam medo, porque já era notório que toda a cidade sabia o que estava acontecendo. Pois bem, ao encontrar com Jesus, eles automaticamente já sabiam que ali estava o Filho de Deus. Os demônios não perguntaram, aqueles homens não perguntaram: quem és tu? Quem é você que está passando aqui? Ou eles nem fizeram como com certeza fizeram a muitos outros. Eles não foram atormentar a Jesus ou perturbar ali aqueles homens que estavam com Jesus. Eles não foram agredir, eles não agiram totalmente ao inverso do que eles estavam fazendo durante aquele tempo para as pessoas que passavam ali. Quando eles viram a Jesus, foram ao seu encontro e os demônios já perguntaram, está no versículo 29, que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Outra coisa que eu quero falar e nos chama a atenção, através do texto original que se encontra no Novo Testamento, diz que os demônios, eles já falaram para Jesus: o Senhor vieste nos atormentar antes do devido tempo. Ou seja, queridos, os demônios, Satanás, eles já sabem o fim deles. Conhecem tudo o que vai acontecer, sabem que vão padecer, sabem que vão sofrer uma eternidade sem Deus, uma eternidade no inferno. Eles já sabem o destino deles. Por isso que hoje em dia a gente vê tantas coisas acontecendo nos nossos dias atuais. Não só a falta de amor, não só a falta de paciência, não só a falta de união em comunidades, em união até mesmo com familiares. Hoje em dia, as pessoas estão perdendo a paciência por coisas vãs, coisas pequenas. Os nossos dias atuais são dias, infelizmente, são anos, tempos de guerra. Talvez você ache que no seu convívio dia a dia, na sua casa, na sua residência aí, ou no local de trabalho, você vive aquela vida de paz. Talvez você pense que você está em paz. Mas infelizmente, nós vivemos numa época em que as pessoas estão buscando a guerra, causando contendas, desentendimentos nas famílias, desentendimento com o próximo, até no trabalho. E muitos hoje estão sofrendo, muitos estão padecendo, porque estão perdendo aquele equilíbrio, estão perdendo a direção, estão perdendo o intuito do Evangelho, que é ali a busca pela salvação e também o amor ao próximo. Queridos, precisamos nos voltar para Deus, precisamos nos voltar para o Senhor e entender que sem Deus nada nós podemos fazer. Só perante a sociedade nós precisamos estar ligados inteiramente no Senhor. Perante a sociedade precisamos mostrar um caráter verdadeiro de um servo de Deus, de uma serva do Senhor. Ter um caráter de cristão, viver um caráter de cristão, não é simplesmente, e aí eu quero falar para você que acredita que simplesmente a vestimenta, o tamanho da Bíblia que a pessoa usa, vai causar ali um certo desconforto nas pessoas. Não. Um certo desequilíbrio, não. O caráter do cristão não se resume à vestimenta, o tamanho da Bíblia, ou aquilo que você faz na rua. Não. É literalmente andar de acordo com a palavra do Senhor. Seguir realmente os mandamentos da lei do Senhor. É realmente ser diferente nas ações, nas atitudes, no falar, no ouvir, no
pensar. Assim que deve ser. Mas os demônios aqui no texto, no versículo 29, eles disseram ao Senhor Jesus: vieste aqui nos atormentar antes do devido tempo? Aí os demônios chegaram até Jesus e falaram: já que vai nos expulsar, nos mande aquela manada de porcos. Jesus disse: vão. E aqueles demônios foram para os porcos, e o texto diz que aqueles porcos eles foram até o penhasco, o abismo ali, caíram, foram para o mar e morreram afogados. Queridos, a terceira coisa que eu quero falar com os irmãos, com os queridos aqui, está no versículo 33. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos demônios, aos endemoniados. Queridos, a gente sabe muito bem que nessa vida passageira, nessa vida que corriqueira, nessa vida que a gente chega segunda-feira, quando vai perceber já é sexta-feira e o tempo está passando muito rápido, muito rápido. Precisamos aprender, né? Ou acredito que você já saiba, mas precisamos aplicar aquele versículo que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nesse texto está bem claro que acerca desses homens que cuidavam dos porcos, que eles não estavam nem aí, nem importando para aqueles dois homens, aqueles dois indivíduos que estavam endemoniados ali. Talvez porque já conheciam eles, já sabiam dos perigos que eles traziam às pessoas, da violência que eles são, dos violentos que eles são, da violência contra as pessoas. Então eles nem esquentavam mais a cabeça com aqueles indivíduos. Ou seja, cuidando dos porcos, dá-se a entender que o objetivo da vida deles, o principal objetivo deles, era a questão material, era a questão de cuidar dos seus bens. E as outras pessoas eles deixavam de lado. Acontece muito hoje, muito. A mídia fala sobre isso. Talvez no seu trabalho você ouve sobre isso, na faculdade, na escola, entre aspas, etc. A gente vive num momento em que as pessoas estão cuidando mais dos bens, cuidando mais das coisas, cuidando mais dos seus afazeres, do que simplesmente olhar para o próximo. E esses cuidadores aqui dos porcos, eles fugiram para a cidade, contaram a sua versão, ou seja, falaram aquilo que eles viram na versão deles, alegando talvez até que Jesus ali fosse um feiticeiro, fosse um mago, fosse alguém que viesse para a cidade trazer malefícios ao invés de benefícios para a cidade, mas falaram mal de Jesus, porque no versículo 34, a Bíblia é clara que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando viram a Jesus, suplicaram, imploraram para que ele saísse do território deles. Porque aqueles homens que cuidavam dos porcos, na versão deles, na fala deles, falaram que Jesus era talvez ali um feiticeiro, um mago. Quero falar para você uma coisa. Você que está aí na sua vida normal, na sua paz, você está cuidando dos seus bens, você está vivendo dia a dia, fazendo aquilo que você gosta, e chega à tarde do trabalho, vai para casa, come ali bem, do melhor que você pode oferecer para os seus filhos, para a sua família. No sábado você passeia, vai ao shopping, vai à praia, vai a um rio, uma cachoeira, vai a um lugar festivo, comemora ali,
e vive a sua vida cotidiana normal, e vai se passando os tempos, vai se passando os anos, e você está vivendo. Eu quero dizer para você uma coisa. Esse Jesus que foi falado aqui no texto, esse Jesus, ele não só, ele mudou toda a estrutura da vida daqueles dois endemoniados, como ele também causou, né, um desconforto na vida daqueles homens que cuidavam. Ou seja, a Bíblia é clara que Deus, ele ama a todos, ele ama a todos, mas nem todos amam o Evangelho. Nem todos cuidam e gostam do Evangelho. Nem todos cultivam isso na vida. Seja você um católico ou um evangélico, seja você de qualquer denominação. Eu quero dizer para você que quando Jesus está passando no caminho, está passando pela sua vida, ele vai mudar a sua vida. Ele vai transformar a sua vida completamente. E tanto você vai ser transformado que você verá que pode ser tanto para o seu bem ou para no seu pensamento, na sua ideia, na sua concepção, para o seu mal, mas ele vai mudar. Ele muda. Ele faz algo diferente ali e não tem como sair, não tem como fugir disso. Eu falo no Salmo 139 que o Senhor conhece todos os nossos caminhos, sabe tudo que você pensa, tudo que você fala, o que você está fazendo. E o texto é claro que ele diz que aonde você se esconde, lá também estará o Senhor. Quer dizer para você, nessa manhã, que quando Jesus passou, eles foram ao encontro de Jesus. Os demônios foram até Jesus. Que você vá, né, ao encontro do Senhor. Vá, busque ao Senhor, né? Você não é aqui esses, né, como esses homens endemoniados. Eu não estou dizendo isso. Você não é como eles. Você vive a sua vida normal, uma vida aparentemente feliz, tem paz. E eu acredito que você busca essa paz. Mas a paz verdadeira, o viver a felicidade verdadeira, nós só encontramos em Jesus. Somente em Jesus. Então, que você busque, que você procure e você vá ao encontro do Senhor Jesus. Seja em qual for a igreja, seja aonde você estiver. Procure a igreja. Procure ali aquele líder e diga: eu quero Jesus, quero o Senhor. E comece a buscar. E Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai trazer uma paz verdadeira. Não essa paz, como diz a palavra, não essa paz que o mundo dá. Não essa paz que o mundo oferece. Essa paz de riqueza, de bens materiais. Não é essa paz. Essa paz é passageira. Essa paz ela é momentânea. Mas Jesus quer trazer para a sua vida uma paz eterna. Uma paz verdadeira. Uma paz real. Quero mostrar para você, através desse texto, que Jesus, ele é capaz, ele é aquele que é capaz de fazer o impossível na sua vida acontecer. O impossível vai acontecer na sua vida. Basta você acreditar, você crer, e Deus vai falar com você. E você vai sentir esse renovo, vai sentir essa diferença. E você vai viver uma vida eterna, feliz, ao lado do Pai. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.